Oi, pessoal! Esse é o Minuto de Sabedorias. Eu sou a Giza Venâncio e hoje, primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais. E eu vou falar de um pai hoje mega ultra importante, né? Muitas vezes a gente só escuta falar da mãe, esquecemos da principal fonte, que é a paternidade. Eu vou falar de José, o pai do Senhor Jesus Cristo, aquele ao qual Deus designou para que instruísse o filho dele. Olha que responsabilidade, né? A história de José a gente encontra em Mateus, no capítulo 1 e 2, e em Lucas também, 2, eu acho que um pedacinho do 3, a gente encontra a história deles. E o que é interessante, eu estava meditando esses dias em Mateus, e aí eu lendo lá o capítulo 1, quando eu vi a descendência de Jesus, e a descendência de Jesus literalmente vem através da descendência de José, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente dá muita ênfase, né, na questão Maria, mãe do Filho de Deus, né? A gente enfatiza muito isso, né? Mas a gente esquece de um detalhe de José como pai. Porque assim, o anjo, ele falou primeiro com Maria, né, que ela ia ser mãe do Filho de Deus e o Espírito Santo veio sobre ela. Só que depois Deus falou com José e falou, acho que não foi engano meu, mas 3 vezes. Falou para José não largar Maria, falou para José ir para uma outra terra, depois falou para José ir para o Egito e assim por diante. Então, se você lê Mateus, ele fala muito sobre isso, né? E pelo que a história bíblica conta, José, ele não estava vivo quando Jesus começou seu ministério, mas também não relata a morte dele, quando foi que ele morreu, nem nada disso. Mas o que eu achei interessante é a função de pai de José. Como pai, ele, assim, é o filho de Deus, cara. Simples. Jesus, o Filho de Deus. Deus deu uma responsabilidade para José, a qual muitas vezes a gente não encontra hoje, né, em pais. Tem pais que são bem responsáveis, que traz o filho para perto, que educa, que ama, que ensina. E tem pais que simplesmente não foi ativada essa identidade nele, essa paternidade nele, né? E o que eu acho interessante é que Jesus, por ele ser o Filho de Deus, ele não ia vir como um bebê que ia começar a fazer milagre, maravilhas, não. Ele foi uma criança normal, como qualquer outra, só que ele precisava ser instruído. Então José, ele educou Jesus, ele ensinou Jesus todos os caminhos que ele deveria andar, ele ensinou as leis, de Moisés, ele ensinou sobre todos os monarcas da Bíblia, contando as histórias, né, para Jesus. Ele instruiu Jesus, ele ensinou Jesus sobre a marcenaria, sobre ser um carpinteiro, mexer com a madeira, todos esses detalhes. Ele foi um pai que ele revelou a paternidade do próprio Deus vivo a Jesus. Porque imagine se ele não fosse esse homem. Como que ia ser? Tá, a gente sabe que Jesus, ele sendo filho de Deus, ele já vinha com essa identidade nele sendo revelada. Mas ele precisou passar pelo processo de ser homem e ser instruído por um homem. Então ele precisou de um pai que ensinasse ele a, a andar, pegasse na mão dele quando ele caísse, ensinasse ele a dar os primeiros passos, ensinasse ele a falar as primeiras palavras, ensinasse ele a escrever, ensinasse ele a ler, ensinasse ele as coisas do judaísmo, né? Porque Jesus, ele é judeu. Então ele precisou de todos esses detalhes. Tudo que uma criança precisa de um pai, Jesus precisou disso, de um pai terreno. E foi José. Agora,
na mentalidade daquele homem. Imagina, ele ter que instruir o Filho de Deus. Ele devia às vezes parar e pensar e falar assim, meu Deus, deve ser muito louco. Logo eu, um homem tão pequeno, ter que instruir um homem que vai ser tão grande, vai ser conhecido por muitas pessoas. José, ele não teve a oportunidade de ver fisicamente o propósito do seu filho se cumprir na terra. Mas ele foi o homem que plantou a primeira semente no coração de Jesus, sobre a paternidade, sobre o amor de um pai para com um filho. Através de José, a gente vê a paternidade de Deus sendo ativada em Jesus desde a sua infância, desde a sua concepção, quando ele resolveu não abandonar Maria. E ele sabia de toda a história. Ele poderia simplesmente falar assim, ó, Deus, tá legal, gostei da história, mas não sou eu. Mas não. Ele, sendo um homem conduzido pelo Espírito Santo e convencido pelo Espírito Santo, ele aceitou esse desafio de transportar, de transmitir, de ativar a paternidade em Jesus, de revelar, na verdade, a paternidade em Jesus, sendo um homem simples, um homem terreno. E ele fez isso, porque Jesus, no decorrer do seu ministério, ele fala plenamente de Deus, de um pai de amor que ele já conhecia, mas ele conheceu um pai de amor na terra, que foi José. Ele não fala explicitamente, meu pai José me ensinou, não, mas ele sabe que tudo aquilo que ele aprendeu de paterno, foi através de José, entendeu? Então, hoje, eu como filha, né, meu pai, ele já morreu, já não se encontra mais entre a gente, já está em outro lugar. Creio que um dia vou vê-lo quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós fomos arrebatados. Mas eu acredito que isso é muito importante. A paternidade, ela ativada dentro da gente, a gente tendo uma revelação de um pai de amor, a gente enxerga Deus como um pai de amor. Um pai amável, carinhoso, dedicado, responsável. Um pai que brinca, que ensina a gente a sorrir, a gente se alegrar com um simples, sem precisar de muita coisa. Compreende? Então é isso. Os minutos de sabedoria é sobre a paternidade. Eu espero que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas, que eles possam entender a paternidade, o significado da paternidade. Não é só você ter um filho, é você educar, é você amar, é você dedicar tempo, dedicar amor, dedicar atenção, principalmente, ter um tempo de qualidade com seus filhos. Então, pais, façam isso. Porque eu acho que a alegria de um homem é ensinar outra pessoa. Porque ele aprende. Conforme você ensina, você aprende. Então, eu acho que ser pai é ensinar. É você ser responsável por uma outra vida e ensinar. E que isso permaneça. Isso cresça dentro de homens que não são pais e aqueles que são pais. Que eles possam dedicar um pouquinho mais de tempo, né, aos seus filhos, em parar, em prestar atenção, em olhar, porque muitas vezes um olhar ele diz muito de uma pessoa. E às vezes a gente não tem isso, o olhar de um pai, porque muitas vezes ele está desatento, ou ele trabalha demais, ou ele não tem tempo para olhar, e quando ele para, o momento que ele para é para olhar um celular, é para ver qualquer outra coisa desinteressante, menos olhar para o seu filho. Então, pais, olhem para os seus filhos, amem os seus filhos e revele a paternidade de Deus aos seus filhos através de vocês. Permita que o Espírito Santo de Deus revele a paternidade de Deus através de vocês. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe. Peço que vocês se inscrevam no meu canal,
deixa um like se gostar do vídeo. Se não gostar, pode deixar um dislike também, que será bem-vindo.